Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. No curso básico, bem no início deste curso, aqui nas primeiras aulas, demonstramos as funções do micro C para utilizar a interface serial dos microcontroladores PIC, a USART. E hoje vamos demonstrar a nível de registradores, como configurar estes registradores e gerar uma interrupção para ler e escrever na serial. É muito interessante o projeto de hoje, vale a pena conferir. Então, segura aí! Se cadastre em nossa loja online wrkits.com.br. Além de muitos componentes eletrônicos, kits de desenvolvimento baseados em microcontroladores PIC, você agora tem certificados para adquirir. Este curso de PIC tem já 2 certificados, que é o certificado de microcontroladores PIC básico, que é equivalente a 10 horas, e o microcontroladores PIC intermediário módulo 1, que é de 15 horas. Então já adquira os seus certificados para aproveitar em suas horas complementares de cursos universitários técnicos ou então para ter mais credibilidade ao seu estabelecimento comercial. O circuito que vamos utilizar para o teste de hoje é esse aqui. Estou no Proteus, o PIC 16F628A, que é o microcontrolador da Paradoxus Pepto, o mais novo kit da WR Kids. Seus 2 LEDs on-board serão utilizados como indicação visual e eu utilizei aqui o terminal virtual do Proteus, que é excelente para emularmos o ambiente serial. Então você não precisa ter um hardware para fazer já testes, fazer brincadeiras com a interface serial. É muito útil este terminal virtual do Proteus. Você vem aqui em Instruments Mode, clica aqui e pega ele aqui, Virtual Terminal, é este item aqui. Conecta o RX no TX do processador. O TX do PIC 16F628A é no pino RB2. Então está aqui, através dessa label eu tenho essa conexão direta aqui. O TX do terminal virtual você conecta no RX do microcontrolador, que é o RB1. Então veja que tem um RB1/RX aqui, estou conectando esta label. Esta label que tem o nome de RX é a mesma que está aqui, então existe essa conexão física aqui. Temos que configurar o pino de transmissão, o TX como saída e o RX como entrada. Então os conhecimentos iniciais são esses. Na Paradoxus Pepto você tem certinho a indicação do RX e o TX impresso na própria placa, o que facilita bastante a conexão do seu sistema. Eu já demonstrei o hardware completo para a comunicação serial naquelas videoaulas. Você vai precisar de um MAX232 que converte para níveis seriais, converte os níveis TTL para níveis seriais e de um conversor serial USB para poder comunicar com o seu computador, seu Windows 7, 8 ou Windows 10. Você precisa desse conversor serial USB que já ensinamos a instalar os drivers, tudo certinho. Se você tem o Windows XP ou anterior, você pode conectar direto o MAX232 na porta serial. Aí facilita um pouco mais. Mas se não tem, vai precisar do conversor. Show! O hardware basicamente é esse. Vamos explorar mais alternativas de hardware para o sistema de USART do PIC em aulas futuras. Mas para a simulação de hoje é isto. E aqui está o software todo comentado, pronto, e eu vou explicar para vocês, e vocês verão os registradores que precisam ser configurados para a interface serial. O software está para download aí na descrição do vídeo e o circuito também, então só clique em mostrar mais e faça o download. O software começa com o mapeamento de hardware, então todas as linhas estão comentadas para você entender melhor, que é da Paradoxus Pepto, ou seja, o LED 1 está no RA3 e o LED 2 está no RA2. Isso é o hardware da própria Paradoxus Pepto. O protótipo das funções auxiliares tem 3 funções auxiliares, que é a WriteRS, para enviar uma mensagem inicial no serial, no terminal virtual do lado Proteus, a função de echo,
que é para retornar um caractere digitado pelo usuário. Então, qual a função deste software? Você digita um caractere no seu teclado do computador e este caractere é exibido no terminal virtual do Proteus. E aí com isso você consegue escrever e ler da interface serial. Com este exemplo você pode adaptar para muitas aplicações, até já deixe seu comentário aqui embaixo outras aplicações para este exemplo. E além disso, vamos fazer os dois LEDs on-board da Paradoxus Pepto piscarem utilizando uma interrupção do timer 0. E a USART terá a sua fonte de interrupção também. Então são duas fontes de interrupção rodando nesse código aqui, bem interessante para testarmos. E a função testBuff, que é para verificar se o buffer está vazio ou está cheio. Temos que esvaziar o buffer, esperar que ele se esvazie para que consigamos enviar um novo dado, que no caso aqui é um novo caractere. De variáveis só vamos precisar do counter, que é uma variável auxiliar de contagem. E na rotina de interrupção, temos as fontes de interrupção, isso eu vou explicar depois. Função principal. Clássico CMCON igual a 7, pois não vamos utilizar os comparadores, vamos utilizar os pinos como digitais. Em OptionReg, estamos desabilitando os pull-ups internos, Prescaler 1 para 256 associado ao timer 0. O timer 0 vai controlar o piscar dos LEDs. A interrupção do timer 0, isso você já sabe. Eu espero que você já saiba bastante, pois já exploramos o timer 0 exaustivamente aqui no curso. E depois disso, iniciamos a configuração da USART propriamente dita. E aí eu deixei aqui no comentário certinho. Estamos utilizando a USART em 8 bits, sem paridade, 1 stop bit e 9600 de bound rate. E é a comunicação assíncrona, até vou deixar aqui, assíncrona. Na comunicação assíncrona, utilizamos uma via para enviar um dado e outra para receber. E aí por isso que o dispositivo que envia deve estar com o mesmo bound rate do dispositivo que recebe. Então no ISIS você clica com a direita aqui, vai em Edit Properties e temos aqui Bound Rate 9600. Vejam que são 8 bits, está configurado para 8 bits, sem paridade e um stop bit. Exatamente isso tem que estar configurado no PIC para que a comunicação funcione. Primeiro esse registrador aqui, SP Bound Rate Generator, BRG. Estou atribuindo o valor 19, ou seja, carregando o 19 neste registrador, que este é o registrador do bound rate do PIC, e isso diz que é 9600. Vamos analisar o datasheet para entender por que é o valor 19 hexa que tem que ser carregado. Outro detalhe importante é que eu estou selecionando bound rate em velocidade alta, setando este bit BRGH do registrador TXSTA. Vamos ver aqui no datasheet. Estou com o datasheet aqui, também vou deixar para download. Então é BRG. É um registrador do banco 1 de memória. E aqui na página 75 está o cálculo para o bound rate. A equação utilizada é a frequência de oscilação dividido por 64 vezes x mais 1. Esse x é o valor carregado no registrador. Para 9600, temos que colocar 25 decimal. Isso no modo assíncrono. Só que estamos utilizando um clock de 4 MHz, e aqui é o exemplo para 16 MHz. Então, como que é possível estarmos carregando 25 decimal? Porque eu estou falando 25 decimal, porque é 19 hexadecimal. Se você vir em programador, 19 eu passo para decimal é 25. O datasheet está mostrando aqui em decimal. Vejam que não é exatamente os 9600, mas tudo bem, não há problema nisso. Veja que aqui temos a observação, se estamos utilizando o modo assíncrono e o bound rate de alta velocidade, o BRGH igual a 1, que é o que temos aqui,
Por que eu optei por isso? Porque temos mais estabilidade no bound rate, colocando ele em alta velocidade. A equação passa a ser a frequência de oscilação, 4 MHz no nosso caso, dividido por 16 vezes x mais 1. 25 mais 1 é 26. Então agora é 16. 4 MHz dividido por 16. Vamos de novo que eu errei aqui. 4 dividido por 16, abre parênteses, vezes 25 mais 1, que é 26. Fecha parênteses, enter. 9.615, os 9.600 de bound rate, que é o que deu aqui também para os 16 MHz, utilizando o BRGH igual a 0. Este exemplo aqui é para ele igual a 0. Veja aqui do lado. O exemplo 12-1 mostra como calcular o bound rate e o erro do bound rate seguindo as condições abaixo. Frequência de oscilação 16 MHz, um bound rate de 9.600, BRG igual a 0, sync igual a 0. Sync igual a 0 é o bit que determina o modo síncrono ou assíncrono. Colocamos aqui sync underline bit igual a 0, configura para modo assíncrono. E eu tenho que habilitar a transmissão com o TX enable. Isso tudo é do registrador TX-STA. O registrador TX-STA está na página 73. TXEN habilita a transmissão. O sync igual a 0 é o modo assíncrono. E o outro bit, que é o BRGH, no modo assíncrono, se ele é igual a 1, é alta velocidade. É isso que configuramos. E o modo 8 bits está aqui. O TX9 tem que ser igual a 0, que é o bit 6 deste registrador TX-STA. Eu não coloquei isso no código porque o padrão de reset do TX-STA está aqui. Então é 0, 0. Ele inicia assim, sempre. 0, só esse aqui que é igual a 1, que é o nosso teste de buffer cheio ou vazio, que eu já vou explicar, e o TX9D igual a 0. Então o TX9 já inicia por padrão em 0, já nem mencionei ele no código, ou seja, estamos em 8 bits. E o modo assíncrono, conforme a observação. Aqui tem as tabelas na página 76, você nem precisa calcular utilizando a equação se não quiser. O fabricante já mostrou diversos exemplos e no nosso caso é aqui o modo assíncrono, BRGH igual a 0, clock de 4 MHz, 9.600 de bound rate, que é 4 MHz, mas no caso o BRGH igual a 1. Fizemos o BRGH igual a 1, que é alta velocidade. Então é na página 78, 4 MHz, BRG igual a 1, modo assíncrono, 9.600 de bound rate, o valor em decimal é 25, que é o 19 hexa que eu carreguei no código para este registrador aqui, o SPBRG. Beleza? E mais abaixo ele informa aqui sobre o stop bit, que por padrão, no modo assíncrono, página 79, a USART usa o padrão sem retorno de zero, NRZ, um formato com 1 bit de start, 8 ou 9 bits de dados, configuramos para 8 conforme o registrador TXSTA, e um stop bit, está aqui. Então perceba a importância da leitura e interpretação do datasheet do componente. E a Microchip, como eu sempre menciono nas videoaulas, tem uma organização muito boa dos seus documentos. Dá gosto de ler o datasheet dos microcontroladores PIC por conta dessa organização da Microchip. Continuando a nossa análise do código, temos que configurar o registrador RCSTA, fazer igual a 1 para habilitar a porta serial, esse bit aqui, o SPEN, e o CREN habilita recepção contínua. Então vamos ver aqui na página 74, recepção contínua, o bit 4 eu fiz igual a 1 para o modo assíncrono, então habilita recepção contínua, está tudo bem especificado aqui, e o bit 5, bit 7 aliás, que é o SPEN, que habilita
a porta serial. Colocando igual a 1, o bit 7 igual a 1, habilita a porta serial neste registrador aqui. Beleza, a configuração da serial está aqui bem especificada no código. Tudo bem comentado, você confira no datasheet e leia o datasheet, como eu sempre menciono. Configurando as interrupções, pois eu quero gerar uma interrupção na USART para que o meu código rode bem limpo. Então já vou adiantar para vocês aqui que o loop infinito do código while true não tem absolutamente nada, é do jeito que eu gosto, como eu menciono. O loop infinito tem que ser o mais limpo possível, para os melhores códigos. Então o while não tem nada. Eu vou piscar 2 LEDs, é um tempo que eu posso controlar do jeito que eu quiser, com a interrupção do timer 0, e vou controlar a serial com a interrupção da USART. Então o loop infinito não tem nada. Bem bacana isso. As interrupções. Aqui o registrador intcom você já conhece muito bem. Então o T0 if eu coloco igual a 0 para limpar a priori a flag do timer 0. T0 enable eu coloco igual a 1 para habilitar a interrupção do timer 0. PIE igual a 1 para habilitar os periféricos, pois serial é um periférico nas interrupções. E o GIE é a interrupção global, eu tenho que habilitar a interrupção global. Para habilitar a interrupção da USART, vamos limpar a flag da USART, que é a RCIF, que está no registrador PIR1. Vamos para o datasheet, procurar o PIR1, é do banco 0 de memória, página 28, RCIF, então é a flag da nossa USART, está aqui. E o registrador PIE1, que está aqui na página 27, tem a habilitação da interrupção, que é o RCIE, que está aqui o bit 5, RCIE habilita a interrupção da USART, por isso RCIE underline bit igual a 1, para habilitar a interrupção da USART. E aí, configuração das entradas e saídas, que você também já sabe, como eu mencionei, o TX tem que ser saída e o RX entrada, e os LEDs no trisar. Aqui o comentário está... Não, está correto, eu achei que estava invertido, mas está invertido o comentário mesmo. Aqui, no tris-B, eu configuro o TX como saída e os demais como entrada, e aqui no tris-A eu configuro os pinos dos LEDs como saída e os demais como entrada. E aí a inicialização, eu inicializo o port A de forma que um dos LEDs já inicie aceso, pois eu vou inverter o estado deles na interrupção do timer 0, fazendo-os piscar alternadamente, LED 1 aceso, LED 2 apagado e vice-versa. Depois disso eu chamo a função para enviar a mensagem inicial na interface serial, e aí o loop infinito apenas fica aqui preso aguardando a interrupção. As funções auxiliares na realidade são muito simples. A writeRS é a que envia aquela mensagem inicial. Eu atribuo ao registrador TXREG. Esse é o registrador que recebe o dado para enviar para a serial. TXREG recebe direto o meu dado, que é um caractere. E aí eu chamo a função testBuff, que faz o que? Ela testa se o buffer está cheio ou vazio. Vamos primeiro demonstrar a testBuff, ela é muito simples, está aqui embaixo. Na realidade eu criei aqui uma função, ela tem apenas uma linha, para que ficasse mais inteligível e facilitasse a compreensão da galera nessa função. Eu aguardo enquanto o bit trmt for igual a 0. Aguardo o buffer esvaziar, por isso eu prendo neste loop finito aqui. Vamos ver no datasheet. É o registrador txsta. O bit 1, que é o trmt, é o TSR
vazio, ele é igual a 1 quando o TSR vazio, o buffer da serial, e está cheio quando ele é 0. Portanto, eu fazendo while, exclamação TRMT, estou esperando que ele seja igual a 1. Então ele prende aqui, quando ele for 1, indica que o buffer está vazio, e aí ele envia um novo caractere. Então fica bem simples de entender. Enviou o W, esvaziou o buffer, envia o R, esvaziou o buffer, eu envio um espaço vazio, um caractere espaço, e aí sempre assim, sempre atribuindo ao txreg. O txreg, você pode verificar aqui no datasheet, fazendo a busca. Mais fácil para o início. É o registrador de transmissão de dados da USART, assim como o rcreg é o registrador de recepção de dados da USART. Por isso que eu atribuo. Então eu escrevi wrkits, como você pode ver aqui. E aí depois eu enviei 0D para o txreg e enviei o 0A para o txreg. O 0D é o retorno de carro, que é um enter. E o 0A é a realimentação de linha, que é para realimentar a linha, para reescrever do início. Como eu sei estes valores em hexa aqui? Tabela ASCII. Então você pode ver aqui ASCII chart, no próprio microC. Clica aqui, tem toda a tabela ASCII, bem organizada também. E em CR, que é o car return, você tem os valores. Então o decimal é 13, hexadecimal 0D. E o binário é aquele valor de zeros e uns ali. E o line feed está aqui, é 10 decimal ou 0A hexa. Então você tem diversos comandos que você pode aplicar na serial utilizando a tabela ASCII, desta forma. E o echo, ele novamente imprime aqui digitado, imprime em texto a palavra digitado. E aí eu salvo o rcreg. O rcreg é o registrador de recepção da serial. Salvo no registrador de transmissão. Com isso eu vou exibir exatamente o caractere que o usuário digitou no seu teclado. Com isso você pode escrever na serial em tempo real através de um microcontrolador PIC. Bem interessante. É o que vamos fazer aqui. Como vamos fazer isso? Onde eu estou chamando o meu echo? Na interrupção. Vejam aqui em cima a rotina de interrupção. Primeira coisa é testar a flag, rcif. Se igual a 1, houve uma interrupção da serial. Sim, eu limpo a flag. E aí eu testo estes 2 bits aqui. Se eles forem igual a 1, é porque ocorreu algum erro, um erro na serial. Então eu tenho que limpar o cr enable e habilitá-lo novamente e sair da interrupção para chamar a interrupção de novo. Para sair da interrupção em C é meio complicado. Mais fácil aplicar direto a instrução em assembly que sai da interrupção. Para aplicar uma instrução em assembly em um código em C, você utiliza a instrução ASM de assembly, seguido da instrução em assembly que você quer executar e um ponto e vírgula. Portanto, retfy é o que retorna da interrupção. Teoricamente ele não pode entrar neste laço aqui, só se houver algum erro, algum ruído no sistema, defeito no teclado ou outras coisas. E estes 2 bits você encontra no registrador TX, é o TXSTA. Aliás, é o RCSTA. São os bits 2 e 1 deste registrador. É o framing error e o overrun error. Eles são iguais, eles ficam iguais a 1 se ocorreu algum erro, iguais a 0 se está tudo ok. Então estamos testando se um ou outro é igual a 1. E aí essas instruções todas você encontra no datasheet, se tiver em dúvida. Não ocorreu nenhum erro? Beleza, então eu chamo a minha função echo e imprimo na serial o que o usuário digitou no teclado. Simples assim. Ainda na rotina de interrupção, eu testo a flag do timer 0.
Se houve o overflow do timer 0, isso você já conhece, eu zero a flag, incremento o counter, testo até que seja igual a 10, limpo o counter e inverto os LEDs. Simples assim. Diga aqui no comentário em quanto tempo está estourando o timer 0. Verifique aí. Temos um ciclo de máquina pertinente a um cristal oscilador de 4 MHz. Não inicializei o registrador de conteúdo do timer 0 e configurei o prescaler para 1:256. Com este conhecimento você já tem condições de me dizer em quanto tempo os LEDs estão alternando seu estado. Então comente aqui embaixo e, se possível, coloque o cálculo certinho. Vamos ver se você aprendeu bem os conteúdos anteriores. E no mais é isso. Veja que eu criei uma prioridade relativa de interrupção, como já explicado aqui no curso, testando inicialmente a USART, pois a USART é a prioridade, e depois o timer 0. Vamos simular isso aqui no Proteus, vai ser bem bacana para você ver. Eu carreguei o X aqui, dou um play. O nosso terminal está aqui, vejam que os LEDs já estão piscando, significa que o sistema está funcionando e ele já exibiu a mensagem de boas-vindas da WRKits no terminal. Agora eu digito qualquer coisa no teclado, ele vai fazer a interrupção USART e vai mostrar ali. Digitei E. Então ele diz aqui digitado E. G, J, S, R, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, espaço, digitei um espaço, ele mostra ali, dou um Enter, ele mostra ali. Então vejam que está funcionando bem bacana, eu estou utilizando o terminal, uma interrupção de USART, configurando diretamente os registradores do processador, e temos uma interrupção no timer 0, controlando os meus LEDs. Podemos utilizar o Shift para imprimir caracteres em caixa alta. Então eu digito o meu nome na sequência. Por exemplo, eu posso digitar frases, testando, espaço A, espaço USART, do PIC 16F628A. Está descendo a escrita, mas dá para enxergar certinho, né? Então vejam que está funcionando. Com este código você pode desenvolver muitas aplicações utilizando a interface serial, lembrando que na prática você vai utilizar um MAX232 e um conversor serial USB. Mas funciona como já demonstramos naqueles tutoriais antigos. A diferença é que lá o software facilitamos, pois era o curso básico de PIC, utilizando as funções do próprio microC para isso. Hoje fizemos diretamente nos registradores, que eu particularmente acho muito melhor, incluindo interrupções, deixando o while sem nenhuma instrução. Qualquer dúvida também comente aqui embaixo. Esse código todo desenvolvido e comentado e explicado vale aquele like, né? Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos que queiram trabalhar com PIC em interface serial. É muito interessante a interface serial, como você viu, e vamos trazer mais projetos deste conteúdo para vocês. Se inscreva no canal se é novo por aqui, clique em inscrever-se para não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade aqui do WRKits, e também curta a nossa fanpage no Facebook e nos acompanhe em todas as redes sociais. Valeu a audiência de sempre e não esqueça de deixar o comentário sobre o cálculo do timer 0 e exemplos de aplicações para interface serial. Aquele abraço e até a próxima!